seu trabalho não é luta, não. A sua casa não é luta, não. Amanhã você não vai para a guerra quando sair daqui, não. A sua guerra é em oração. A sua guerra é diante de Deus. Moisés estava numa guerra aqui. Olha a guerra instaurada. Acabou a água, Moisés. A água é amarga. E agora? E o texto fala que Moisés clama ao Senhor. Ele não sai brigando com ninguém. Ele não sai discutindo com ninguém. Ele não sai tentando acalmar ninguém. Ele dobra o joelho, como muitas vezes ele fez, e clama ao Senhor. Na hora da prova você tem que clamar ao Senhor. Na hora da aflição, clama ao Senhor. Ele é Deus que tem os ouvidos abertos para ouvir o teu clamor. Ele é Deus que tem os ouvidos abertos para ouvir a tua voz. O Salmo 91, a pastora ainda ressaltou: você vai me invocar e eu vou te responder. Dá glória a Deus. Diga alguma coisa, Ele vai te responder quando você clamar. E vai dar ordem aos seus anjos a respeito de você. Moisés clamou a Deus. Por muitas vezes Moisés vai ter que fazer isso. Aqui está só o começo desse deserto. Por muitas vezes Moisés vai ter que clamar ao Senhor. Por muitas vezes. E o texto diz que ele clama ao Senhor. Deus mostra para ele uma árvore. Deus dá uma instrução para ele cortar um galho daquela árvore, jogar aquele galho nas águas, e as águas então se tornam doces. De águas amargas para águas doces. Semana passada eu falei que deserto é um período de preparação. Diga, deserto é preparação. E é preparação para coisas maiores. É preparação para milagres. É preparação para sobrenatural de Deus. Porque uma árvore, meu irmão, não tem química nenhuma que faça uma árvore, um galho de uma árvore, transformar águas amargas em águas doces. É o poder de Deus, é o sobrenatural de Deus. É o poder de Deus, é o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. E é isso que acontece. Passamos desertos para sermos provados e para sermos aprovados. E a pastora Beth me lembrou: você tem um deserto? Atravesse o deserto. Não é para você morrer, é para você atravessar e chegar no final. E tem final. Diga amém. Tem final. Agora, a palavra de Deus é muito clara no texto, porque diz: irmãos, esse dia foi um dia extremamente importante. Extremamente importante esse dia. O texto diz que ali, o Senhor os provou. Algumas lutas pelas quais passamos são a prova do nosso coração. Algumas lutas pelas quais passamos na vida são uma prova para nós. É uma prova de Deus, para Deus provar o nosso coração. Para saber se nós vamos murmurar, como faz a maioria, ou nós vamos dobrar o nosso joelho e nos colocar e apresentar essa luta na presença de Deus. Ali houve uma prova para todo aquele povo. Todo aquele povo foi provado ali. Aquela prova era uma cura. Olha que coisa, tem prova que é uma cura. Diga, tem prova que é cura. Na verdade, Deus queria curar aquela nação naquele dia. Na verdade, Deus queria ensinar algo que os preservaria de coisa muito pior que estava por vir. Pouquinho tempo depois desse ocorrido, o que Deus queria preservar, o que Deus queria evitar com o que Ele fez aqui, era o capítulo 14 de Números, em que há uma grande murmuração e há um grande levante da parte do povo contra Moisés. É aquele episódio que o chão se abre e leva todos os enfermeiros para o inferno.
família, com casa, com tenda, com tudo. Era isso que Deus queria evitar. Aqui, trazendo essa prova para ele. E pelo jeito, uma boa parte não foi aprovada. Era um dia muito importante. A Bíblia diz que Deus os provou e que neste dia Deus lhes deu estatutos, neste dia Deus lhes deu ensinamentos, neste dia Deus lhes deu uma lição tremenda. E Ele se revela nesse dia. Irmão, é uma coisa poderosa que está no texto, porque toda vez que Deus dá um nome para Ele mesmo, é porque tem algo muito poderoso. No dia em que Deus falou que Ele é Jeová Jireh, foi o dia que Abraão foi provado no alto do monte e ele não temeu oferecer o seu próprio filho a Deus. E ali naquele dia a nação de Israel e o nosso destino também foi selado, porque ali quando Abraão oferece o seu filho com aliança com Deus, Deus do céu diz: você não negou o seu filho a mim, então eu, diz o Senhor, também não vou negar o meu filho a você, a você, a você. E Deus mandou Jesus, aleluia, Deus mandou Jesus, Jeová Jireh, Deus proverá. É o dia em que Jesus é prometido. E Deus queria preservá-los do pior, queria preservá-los da rebeldia. E Ele faz uma promessa: se vocês atentamente ouvirem a minha voz e os meus mandamentos, eu não deixarei que nenhuma enfermidade assole a vida de vocês. Que eu sou Jeová Rafa. E no dia que Ele se revela como o Senhor de Deus que te cura. Glória a Deus. Mas a prova, meu irmão, a prova é um momento difícil que a gente passa. Abra comigo no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 23. Livro de Jó, vem da Bíblia, antes de Salmos, capítulo 23. Amém? Capítulo 23. Jó 23. Diz assim o verso 8: eis que se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não o percebo. Se opero à esquerda, não o vejo. Esconde-se à direita, e não o divido. Bem, olha para mim. Você sabe o que Jó está falando? Jó está falando do tempo. Eu já passei por esse tempo, esse verso falou comigo e me consolou profundamente. Mas eu já passei por um tempo em que exatamente o que Jó está falando aí a gente viveu. Eu vivi, e acredito que muitos já podem ter vivido. Você o procura à frente e à frente ele não está. Você volta procurando o Senhor e você não encontra. À direita, você vai para a direita e você também não acha. E você vai à esquerda, o tempo da prova é tão difícil que você não acha o Senhor à direita, à esquerda ou à frente. E você não vê livramento, e você não vê nada, e você não vê uma luz no fim do túnel. Mas a resposta está no próximo verso, propósito da prova. A resposta está no outro verso, no verso 10, que diz assim: mas Ele sabe o meu caminho, e quando Ele terminar de me provar, sairei como ouro. Aleluia! Dá uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Esse é o propósito da prova. Exatamente naquele momento mais crítico, em que você não o encontra, em que você não sabe onde ele está, em lugar algum, em que você talvez não ouça
Vai comigo no livro de 2 Coríntios, capítulo 1. Primeiro capítulo de 2 Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Amém? O verso 3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta, aleluia, em toda a nossa tribulação, para poder nos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a